E o que o Senhor colocou no meu coração é muito engraçado, porque o Senhor, Ele, antes de tudo, antes de passar o que Ele quer falar com a sua igreja, ou seja, com vocês, Ele falou muito comigo. E Ele tem falado, e eu tenho vivido na prática essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Salmo 121, quem tiver a Bíblia pode abrir aí no celular, enfim, se trouxe também. Todos abriram? Amém? Amém. A palavra do Senhor fala assim: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sua sombra à sua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Contextualizando um pouco, esse salmo, ele é conhecido como o Salmo do Viajante. Você for ver o títulozinho em cima aí na palavra, tá? Salmo do Viajante. E ele está entre o conjunto de salmos conhecido como cânticos de subida. O que eram os cânticos de subida? Os cânticos de subida eram quando os israelitas eles iam até Jerusalém para comemorar as festas, né, judaicas, e estavam indo ali, e eles sempre saíam e faziam esse deslocamento. Jerusalém, ele era localizado ali em uma posição geográfica mais elevada, mais alta, então eles iam em direção a Jerusalém, e geralmente eles cantavam esses cânticos. Então entre os salmos 120 até o 134, e eles começavam a cantar esses cânticos, louvar ao Senhor com essas músicas durante esse percurso. E esse percurso era um percurso mais difícil, né? É um percurso desafiador. Por quê? Porque durante todo esse percurso eles iam pelo deserto, então tinha o calor causticante, o frio à noite, tinha o perigo de assaltantes estarem ali naquele percurso durante aquela jornada, de animais silvestres, enfim, eles estavam expostos realmente aos perigos, né, durante essa jornada. E ele faz essa comparação e a gente pode ver que existe uma analogia com a nossa vida e a nossa jornada. Nós somos esses peregrinos. Nós somos essas pessoas que enfrentam essa jornada de andar até um foco principal, que é a eternidade, que é a nossa salvação, que é com foco em Cristo. Andar até Cristo, e durante toda essa jornada, meus amigos, existem perigos, existem desafios. É uma jornada desafiadora que nós vamos enfrentar. Todo mundo que se entrega a Cristo, presta atenção, a gente não te convida para uma vida agora que é maravilhosa, uma vida sem problemas, uma vida sem desafios, não. Mas uma coisa que o Senhor nos promete é que em cada desafio dessa jornada, Ele estará conosco. Então, a vida cristã não é uma jornada de peregrinação sem desafios, sem problemas. Não, nós não estamos isentos desses problemas, mas nós temos a garantia que em todos eles o Senhor estaria conosco, e essa é uma promessa que Ele mesmo fez para nós. Amém? Amém? Então, como eu falei, está dentro desse conjunto que são os cânticos de subida, que iam até Jerusalém. E a primeira pergunta, né, esse questionamento que se inicia nessa canção é: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Haviam pessoas que esperavam que o socorro viesse da natureza. E é engraçado, Calvino, ele fala que quando ele usa esse termo montes, é porque as pessoas olhavam para os montes como algo que era grande, grandioso, forte, e geralmente nós temos essa tendência. Quando a gente enfrenta problemas, a gente tenta buscar nas coisas que são fortes, nas coisas que para o mundo são grandes, que são poderosas diante do mundo, mas a gente não encontra socorro nelas, porque isso tudo é inútil. Isso tudo é inútil.
E é uma pergunta retórica, porque ao mesmo tempo que ele pergunta, ele mesmo responde: o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro não vem da criação, não vem dos céus, não vem da terra, não vem dos vales, não. O meu socorro vem do Criador que fez os céus e a terra. Presta atenção, o seu socorro não vai vir de nada dessa terra. Talvez você olhe para as coisas desse mundo, você olhe para a tecnologia, você olhe para o dinheiro, você olhe para um futuro bem-sucedido, você olhe para pessoas que você olha e fala assim: caraca, eu admiro essa pessoa eu acho que é poderosa para me colocar em cargo tal, essa pessoa aqui, esse grupo aqui é um baita networking que eles podem me levar a tal lugar. Não, 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 o seu socorro vem do Criador, não da criação. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, ele é o seu socorro. Então, quando a gente está exposto, realmente, quando a gente está exposto a esses perigos, a gente tem essa tendência de buscar nas coisas mundanas um socorro que só vem dos céus, que vem do Senhor. Amém? E eu vou falar um pouco a respeito das características da proteção divina. O Senhor nos protege, isso é fato. Tenha consciência disso e saia com isso na sua mente hoje. O Senhor é o meu protetor. E quais são as características dessa proteção? Em primeiro lugar, é uma proteção pessoal. A palavra Senhor aparece 5 vezes durante esse texto, durante esse salmo. E o que isso revela para nós? É Ele mesmo que nos protege. Ele não designa essa função para mais ninguém. Ele fala assim: eu te protejo. Eu, o Senhor da sua vida, estou ao seu lado. É algo pessoal, não é genérico, presta atenção. Eu não sei se você já se sentiu distante do Senhor. Talvez você frequente a igreja, talvez você participe de ministérios, mas muitas vezes da nossa jornada a gente se sente distante do Senhor. A gente fala assim: Senhor, é impossível que o Senhor esteja perto de mim nesse momento. É impossível que o Senhor esteja ao meu lado nesse momento. Mas não é uma proteção genérica. Ele te protege, ele te chama pelo seu nome. Ele conhece cada fraqueza, ele conhece cada sonho, ele conhece cada dor, cada questionamento. É algo pessoal, direto até você. Ele te chama pelo teu nome. Ele sabe quem é o Eric, ele sabe quem é o Zé, ele sabe quem é o Rafa, ele sabe quem é a Carol. Ele conhece cada um de nós. Ele nos chama pelo nosso nome. Não ache que você está distante do Senhor, porque ele fala uma proteção pessoal. Sou eu e você. Eu conheço cada pensamento. Então não se sinta distante do Senhor. Ele te fez uma promessa que Ele mesmo te protegeria. Então é uma proteção pessoal. E o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará? Não. É uma coisa que eu já falei em outros Sparks, mas a gente falou até no PG ontem a respeito disso. Você já ouviu esse versículo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está errado. Na verdade, a tradução correta é: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Adonai roi lo exai, isso que está no hebraico. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Por quê? Porque faltar, a gente sente falta de muita coisa. Às vezes do dinheiro, às vezes da saúde, às vezes de pessoas. Nós vivemos em um mundo onde a gente vive diante de muitas faltas. Mas a promessa do Senhor é que, não que bens não nos faltariam, não que a saúde não nos faltaria, não que pessoas não nos faltaria, mas que Ele não nos faltaria. E isso basta. O Senhor não nos faltará. O Senhor te basta, meu irmão. Você não precisa das coisas desse mundo, não. Você não precisa do dinheiro que o mundo pode te oferecer. E glória a Deus, o Senhor é um Deus misericordioso, Ele nos presenteia, Ele nos abençoa sim. Mas se Ele não nos falta, a gente não precisa de mais nada. Isso basta. E Ele faz essa promessa. Então, em primeiro lugar, uma proteção pessoal. Em segundo lugar, a segunda característica da proteção divina é que é uma proteção de um Deus que é presente. Ele é como uma sombra. E durante muitos momentos da palavra, se você for ler a palavra do Senhor, você vai ver que Ele utiliza muito esse termo sombra. Então, esconda-me a sombra de suas asas. Na sombra do Onipotente podemos descansar. E por que sombra? Porque a sombra é um reflexo que não sai de nós. É um reflexo inseparável.
A qualquer momento, em todo momento, você vai estar com a sua sombra. Às vezes você até não vê, dependendo da posição do sol. Mas a sombra é inseparável das nossas vidas. Então ele é como sombra. Olha que forte isso que o Senhor fala conosco. Ele é como sombra. Ele anda como sombra, ele não se separa de nós. Então nos dias maus, ele está lá. No dia bom, ele está lá. No dia de tristeza, ele está lá. No dia que você foi aprovado, ele está lá. No dia que você recebeu um não, ele está lá. No dia que você recebe um diagnóstico, ele está lá. Ele é o seu protetor e ele é como sombra que não se separa dos seus filhos. É uma promessa que ele nos faz. Ele é como sombra. Eu preciso de alguém aqui. Alguém? Vem você aqui. Vem você. Gi, perguntinha. Você vai abrir para perguntas em breve, sei lá? No final. Depois quando acabar, tá? Depois a gente conversa. O Senhor está falando assim. Eu sou como sombra. Eu ando com você. Vai me acompanhando. Eu ando com você. Giovana, mas e à minha frente o Senhor está? Em Isaías 45:3 o Senhor fala assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e lhes darei os tesouros da escuridade. Aleluia! Atrás, o Senhor fala assim em Salmo 139:5: tu me cercas por detrás e pela minha frente, sobre mim estendes as suas mãos. E ao lado, Giovana, será que o Senhor está ao meu lado? Salmo de 91:7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Giovana, e por baixo não vai dar não, tá? Por baixo, Deuteronômio 37:27, o Senhor eterno é a sua habitação e por baixo de você, Ele estende os seus braços eternos. E em cima, Giovana, será que o Senhor tem essa proteção em cima de mim? E Salmos 91:4, ele diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Pode sentar. Obrigada. Aleluia. Você tem noção quão forte isso é? Quão forte o Senhor está falando? Ele está falando assim, ó: eu te cerco por cima, por baixo de todos os lados. Eu vou à frente, eu vou atrás. Quando você se sente inseguro, eu estou lá. Aleluia. Eu te asseguro que em nenhum momento o Senhor te deixou só. Giovana, você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe qual tem sido a minha realidade, como tem estado o meu estado emocional. Giovana, você não sabe o que eu enfrento na minha casa. Giovana, você não sabe o que eu estou enfrentando na minha saúde. Giovana, você não sabe o que eu enfrento nas minhas batalhas mentais. O Senhor te assegura: eu sempre estive lá. Mesmo você não enxergando, Ele é como sombra que te acompanha e nunca te deixa só. Então, em primeiro lugar, a proteção do Senhor é uma proteção pessoal. Em segundo lugar, a proteção do Senhor é a proteção de um Deus que é presente. E em terceiro lugar, proteção física e espiritual. Ele fala assim no Salmo 121, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele fala sobre sustento físico. Ele sustenta a sua saúde, meu irmão. Ele sustenta os seus pés. Quando você se sente fraco fisicamente mesmo, experimenta um dia você estar na academia e orar e falar assim: Senhor, derrama uma porção dobrada agora, Pai. Que agora é isso. Experimenta, o Senhor te dá, gente. O Senhor te dá isso, essa fortaleza física também. Ele é poderoso para isso. E Ele te dá, além de uma proteção física, algo mais profundo, uma proteção espiritual. A palavra do Senhor diz assim: tu me honras. Não, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua alma. Não só o seu corpo, não só o seu físico, mas Ele guarda o seu emocional. Ele guarda o seu coração. Ele guarda a sua mente. Ele blinda a sua mente. Em Salmo 23, versículo 5, diz assim: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O que é isso? O que seria
ele fala aqui, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido pela proteção, fala a respeito do pastor e de suas ovelhas. E por que ele fala sobre isso, de ungir a cabeça com óleo? O que acontece? Naquela época, eu acredito que isso ainda aconteça. Ou não também, eu tô sendo totalmente leiga, gente. Mas enfim, naquela época, o que acontecia? O pastor, ao cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho, existia naquela época uma mosca nasal que pousava sobre a narina das ovelhas. E ao pousar sobre a narina dessas ovelhas, ela entrava pelas narinas e ia para o interior da cabeça dessas ovelhas. E o que acontecia? Ela colocava larvas e a ovelha, o rebanho, ficava tão angustiado, sofria tanto com essa mosca nasal que ia para o interior da sua cabeça, que começava a bater contra a parede para aliviar essa dor. E aí o pastor, ele mesmo preparava um óleo de especiarias, ele mesmo preparava, o pastor. Preparava um óleo e ungia a cabeça das ovelhas com esse óleo. Por quê? Porque esse óleo expulsava e afastava as moscas. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Eu, o Senhor, que é o seu pastor, unjo as suas cabeças com óleo. Um óleo que é preparado por mim, eu unjo e eu afasto toda investida de Satanás, eu afasto toda palavra contrária, eu afasto todo bombardeio que vem sobre a mente de vocês. Ele afasta, porque Ele é poderoso para isso. Ele unge a cabeça de cada um de vocês. Em nome de Jesus, hoje Ele está ungindo e derramando sobre vocês esse óleo que afasta toda palavra contrária, toda mentira de Satanás a respeito da identidade de vocês, toda mentira de Satanás lançada por pessoas que querem fazer vocês se sentirem indignos perante o Senhor. Ele fala assim: eu afasto todo bombardeio espiritual, eu blindo as suas mentes com óleo. Ele unge as nossas cabeças com óleo e afasta-nos. Ele nos dá uma proteção divina que é física e espiritual. Amém? Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Então, todos os momentos em que você vier com questionamentos, pai, mas e se acontecer tal coisa? Pai, mas e se eu não conseguir? E se tal coisa vier sobre a minha vida? E se eu receber esse não? E se não der certo? E se quando eu me formar na faculdade eu ficar desempregado? E se a doença vier sobre mim? O Senhor está falando: eu sou o guarda de Israel, estou em alerta. Vocês têm noção disso, que Ele não dorme? Ele não dorme. Ele não tosqueneja, que é o quê? Dá aquelas pescadas. Não tem isso com Deus não, cara. Não tem. O Senhor não dorme, Ele está em alerta todos os momentos, falando assim: tá, mas e se isso acontecer? Ele falou assim: eu já estou lá. Mas e se isso acontecer no meu amanhã? Ele falou assim: eu já estou no seu amanhã. Ele não dorme. Ele está em alerta sempre. E em último lugar, é uma proteção que é eterna. Ele fala assim no Salmo 121, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. E você vai perceber por que o salmista fala saída e entrada, sendo que o natural é o quê? Primeiro entrada, depois saída. Sabe por quê? Porque ele está falando assim, além da sua entrada e saída física aqui no mundo natural, eu guardarei a sua saída do mundo natural e a sua entrada na eternidade. Ele é um Deus que nos guarda aqui na terra, mas Ele é um Deus que se faz presente em toda a eternidade. Por isso que Ele inverte. Ele fala assim, o importante não é isso aqui não. O importante não é o mundo terreno. Quando você sair daqui, você estando nessa terra, eu te guardo. Você saindo dessa terra, eu continuo te guardando e continuarei te guardando por toda a eternidade. Eu guardarei a sua entrada na eternidade, para sempre. Aleluia. O Senhor é um Deus que é poderoso.
Ele é Deus que é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele já fez para você. Ele é um Deus que se faz presente. Ele é o Deus que te dá uma proteção física e espiritual, que blinda a sua mente. Ele é um Deus que é o seu Deus, que não generaliza, que não designa outras funções. É algo direto dele com você. Ele conhece cada sonho, cada pensamento que está sobre você. Ele é um Deus que nos protege. E eu quero que você saia hoje daqui com essa certeza. O Senhor é como sombra que me cerca em todos os meus lados, por cima, por baixo, à frente, por trás. Ele é um Deus que é um Deus protetor. Nesse momento eu quero pedir para vocês se colocarem de pé. Eu não sei como entrou o seu coração nesse dia. Talvez você nem quisesse estar aqui, talvez alguém te chamou. Mas presta atenção, nada é por um acaso. O Senhor já havia preparado este dia na agenda celestial dele. Ele já sabia cada um que estaria aqui e que precisaria ouvir essa palavra. E eu quero pedir para que todo mundo feche os seus olhos. Ninguém aqui vai olhar para nenhum lugar, não. Está todo mundo aqui concentrado em si e na presença do Senhor. E eu quero pedir para que, se nesse momento existe alguém aqui que não conhece o Senhor, que veio pela primeira vez e está falando assim, às vezes eu até já ouvi falar sobre esse Deus, mas eu não estava perto dele, eu não conheço ele, mas eu quero essa proteção que ela está falando. Eu quero essa certeza de estar protegido dia e noite a um Deus que está alerta, a um Deus que é guarda de Israel. Eu quero isso. Eu quero conhecer ao Senhor, eu quero sentir esse amor, eu quero receber mais da presença de Deus. Eu quero me sentir aliviado dos pensamentos do mal que vem sobre a minha mente. Se você é essa pessoa, todos estão de olhos fechados. Levante a sua mão. Se você quer estar diante da presença do Deus e quer receber esse Deus que é poderoso. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe uma pessoa aqui que quer receber o Senhor como seu Senhor e Salvador. Vocês podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. E em segundo lugar, o segundo convite é para você que até já recebeu o Senhor, mas não se sente protegido muitas vezes. Se sente desamparado, se sente sozinho. E muitas vezes já questionou, será que o Senhor está ao meu lado? Será que nessa circunstância o Senhor realmente está comigo? Será que eu posso buscar proteção? Será que eu posso buscar pastoreio nesse Senhor? Talvez você já esteja dentro da igreja, mas esse seja o seu questionamento. E hoje eu quero te fazer um convite. Se você é essa pessoa, mas quer se sentir mais perto do Senhor, quer realmente ter a certeza que Ele é o seu pastor e sair daqui declarando, Ele é o Deus que me cerca, eu quero que você levante a sua mão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar agora.